Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Carlos Júnior, é um prazer imenso estar aqui com todos no nosso canal Querol Barra do Jucu, o canal da nossa comunidade. Olha, desde já eu quero te agradecer pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua companhia. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, aperte o like ou dislike, né, como preferir. E se você puder, clique no sininho para receber as próximas notificações. Os próximos vídeos, né? Nós queremos fazer deste canal, queremos fazer desta mídia do YouTube um conteúdo bacana. Bom, olha o tema aí, ó. Olha o tema que legal. Perguntar não ofende e eu respondo se eu souber. Muito bem, e a pergunta de hoje, ela foi a campeã lá das enquetes do Facebook e também do Instagram. Pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Ótima pergunta e eu vou contar com você, quero contar com a sua participação e nós vamos responder, não vamos ficar em cima do muro não, ok? Então daqui a pouquinho a gente vai estar respondendo a esta pergunta. A igreja vai passar pela grande tribulação? Então fique aí que a gente vai responder em nome de Jesus. Sobre as teorias, né? Sobre a grande tribulação. A primeira teoria que nós temos é a teoria dos pré-tribulacionistas, ok? A segunda é dos mesotribulacionistas. A terceira são dos pós-tribulacionistas. E a quarta são daqueles que não acreditam que Jesus vai voltar, na verdade. Tem gente sim, não estou falando de ateus e agnósticos não, estou falando de crente. Eu conheço uma pastora que já falou por aí que Jesus não vai voltar, que não vai ter segunda volta de Jesus. Acreditem vocês, existem sim. Aliás, nos Estados Unidos já tem muita gente acreditando nisso. Bom, essa última eu não vou nem não vou nem falar muito porque a Bíblia já condena essa última, né? E essa aqui pode realmente atrapalhar a sua fé. Porque a Bíblia fala mais sobre a segunda volta de Jesus do que a primeira. Então, essa última a gente descarta. Vamos falar das três primeiras, ok? Pré-tribulacionistas. Eu quero tratar sobre eles. Quem são os pré-tribulacionistas? São aqueles que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Bom, esta é uma teoria muito difundida, tá? No movimento neo e o movimento pentecostal. E essa teoria ela foi criada por volta do século retrasado e foi difundida por um camarada chamado Scofield, que fez uma Bíblia de estudos Scofield e ficou popularmente conhecida com outro escritor chamado Tim LaHaye, aquele dos famosos filmes e livros deixados para trás, uma coisa horrorosa, por sinal, né? Graças a Deus que eu nunca vi esses filmes. E é uma coisa meio hollywoodiana, uma coisa meio americana, né? Uma ideia americana. E você sabe que o americano não gosta de passar problema, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa para vocês, antes da gente continuar. Não leia a Bíblia de maneira esotérica. Não pense que a Bíblia é um livro esotérico. A Bíblia não é um livro esotérico. E a Bíblia você precisa interpretar a Bíblia de maneira muito clara, literal, porque ela se cumpre na risca, tipológica e metafórica. Você precisa conhecer a cultura para você estudar, para você não falar bobagem. É o que eu sempre falo aqui com os meus talmidim. Bom, muito bem. A teoria pré-tribulacionista, eles se baseiam principalmente em Tessalonicenses, na carta de Paulo apóstolo aos Tessalonicenses, e eles se baseiam porque em Apocalipse a igreja só é mencionada até o capítulo de número 5, 4, 5. Depois ela não é mais mencionada só no final do livro. E por causa disso eles acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Bom, esse é o pensamento da grande maioria dos cristãos. Tem pessoas que, eu me lembro quando eu era pequeno, né? Não cresci muito, mas eu era criança, perguntava assim, que time você torce? Eu torço pro Flamengo, né? Mas o cara nunca viu o Flamengo jogar. Você é qual religião? Eu sou católico, mas ele nunca foi na igreja católica. E é mais ou menos o que aparece aqui. Ah, você acredita que Jesus vai voltar? Ah, eu acredito que ele vai arrebatar a igreja antes, mas ele nunca estudou, nunca leu, nunca se aprofundou, não entende nada. Ele só repete aquilo que as pessoas falam para ele. Bom,
Sobre a teoria pré-tribulacionista, eu já fui, porque, como eu falei para vocês, eu nasci num ambiente pentecostal e, de certa forma, neopentecostal. E a gente vai aprendendo esse tipo de coisa, né? A gente vai aprendendo com esse movimento neopentecostal. Só que quando a gente se desvencilha dessa teologia e a gente anda por um caminho mais reformado, digamos assim, a gente deixa de acreditar. Mas não foi por causa apenas da teologia reformada que eu mudei. Foi principalmente porque eu aprendi a ler a Bíblia de uma maneira muito clara. Primeiro, eu aprendi a ler a Bíblia ela toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu não pego um livro, a Bíblia não é assim. A Bíblia, Apocalipse é o final de Gênesis, né? Então eu leio a Bíblia toda e faço conexões com a Bíblia toda, porque a volta de Jesus está atrelada a todos os livros da Bíblia, principalmente aos dos Velho Testamento, dos profetas, que falam sobre a volta de Jesus. E, acima de tudo, que está em Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Bom, sobre o movimento sobre a teoria pré-tribulacionista, eu não acredito também, porque eu cheguei a uma conclusão. Vocês observem só. Se Jesus olha só como é que é meio confuso. Jesus vai voltar de maneira invisível, vai arrebatar um povo, esse povo vai se encontrar com ele dos ares, aí ele vai levar esse povo para o céu, esse povo vai ficar lá 7 anos, esse povo vai voltar depois de 7 anos com ele, aí vai ser a segunda volta dele oficial, aí ele vai separar, tal, aquela coisa toda, vai prender o diabo, que é um outro problema da questão do milênio, ok? É um outro problema que a gente tem que discutir, né? E aí, gente boa, depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto de novo e Jesus então vai destruir, para pegar o diabo, vai jogar no lago de fogo e enxofre, e as pessoas que pecaram de novo vai ser jogado também. Então é meio complicado, é uma coisa meio assim, sem lógica, vocês estão entendendo? Sem contar algumas matemáticas que não batem na questão da teoria da pré-tribulação. Realmente não dá. O arrebatamento da igreja vai acontecer se tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Vamos supor que 2 bilhões são arrebatados, sobram 6. Aí a Bíblia fala que vai tocar trombeta, uma terça parte vai morrer, de 6 vai morrer uma terça parte, então 2 bilhões vai embora. A outra trombeta vai tocar, 2 bilhões vai embora. A outra trombeta vai tocar, mais 2 bilhões vai embora, não vai sobrar ninguém. E a Bíblia fala que a volta de Jesus, todos verão, todos vão ter que se dobrar. Vocês entendem? Eu estou sendo bastante grosso aqui, eu estou sendo bastante sucinto, porque são coisas assim que não não se encaixam na cabeça depois que você se desprende da dispensação, que é um outro assunto, e ler a Bíblia de maneira sistemática. Ficar lendo a Bíblia de pegar um livro e ficar, uma revistinha e ficar estudando os versículos para ficar decorando. Não é assim. Eu aprendi que a Bíblia a gente tem que ler ela de maneira expositiva e de maneira de carreirinha. E, claro, Jesus como centro, como total protagonista desta palavra. Bom, esta foi a teoria pré-tribulacionista. Agora eu quero falar sobre a teoria mesotribulacionista. Oi, tô de volta. Vamos falar agora sobre a teoria mesotribulacionista. E o nome já diz tudo. Meso, que significa meio, né? As pessoas que acreditam nessa teoria, eles acreditam que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. Olha, eu também acredito muito, eu sou pós-tribulacionista, mas eu acredito também que a igreja vai passar pela grande tribulação, pelo menos a metade. Isso, eu já descarto, né? Mas você tem a sua opinião, tá bom? Você acredita, Deus abençoe sua vida. Mas eu já começo a conversar com quem acredita que vai ser a metade da grande tribulação, ok? Por quê? Porque existem alguns versículos realmente que provam sobre isso, tá certo? Que vão falar sobre isso. Isso realmente é muito claro em alguns aspectos, alguns pontos que realmente acredito. Eu não vou poder ler todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, vai ficar um pouquinho meio chato, né? Mas vocês entendem que a questão da mesotribulação
eu acredito muito porque está lá em Tessalonicenses, que fala que antes, né, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes quanto à vida do nosso Senhor, porque antes de qualquer coisa é necessário que se manifeste o iníquo, o homem do pecado, o anticristo, ou seja, a volta de Jesus, a igreja vai ver o anticristo, a igreja vai conhecer o anticristo, isso é fato. Então a igreja realmente vai passar então pelo período da grande tribulação, acredito nesse momento de apostasia, tá bom? Então esta é a segunda teoria mesotribulacionista, ou seja, a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. Agora eu quero falar com vocês não saiam daí, que eu quero falar sobre a pós-tribulação, tá bom? Fique aí, guarde aí, aguenta aí. Muito bem, voltamos agora para falar sobre a pós-tribulação. E você já deve ter percebido que eu sou pós-tribulacionista, né? Por que eu sou pós-tribulacionista? Eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Bom, eu quero dar duas opiniões minhas, mas antes eu quero dar o recado da palavra de Deus. A santa palavra de Deus, que é o nosso livro de regra de fé e de conduta, tá bom? Bom, quero falar para vocês o que está escrito em Marcos, capítulo de número 13, tá bom? Que é a volta do nosso Senhor, é o sermão apocalíptico, é o sermão profético, e esse sermão também está em Mateus 24, Lucas 21, que são os evangelhos sinóticos. Não sabe o que é evangelho sinótico? Coloca aí a interrogação, pergunta, porque a gente pode responder nos próximos vídeos, tá bom? Então, olha só o que diz a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Marcos 13, 24. Mas aqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Então, o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com poder e grande glória. E logo enviará, isso aqui está no versículo agora 27, e logo enviará os seus anjos e reunirá seus eleitos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu, ok? Então aqui está dizendo claramente que Jesus vai voltar, todos vão ver a volta de Jesus, e nesta mesma hora ele vai fazer a separação, o arrebatamento. Arrebatamento, gente boa, significa harpazo, não significa secreto. Não significa que vai sumir aqui um corpo tal e vai ser secretamente. Não é isso. Arrebatamento, harpazo, significa raptar. Vai ter um rapto. Vai ser algo forçado, uma coisa que vai puxar. Ok? A gravidade disso aqui não vai me segurar, como diz a banda Resgate. Muito bem, então nós temos que entender as coisas, tá certo? Lá também, em Tessalonicenses, que é o que é usado bastante, não está falando que vai ter arrebatamento secreto, não vai ter, ele vai vir nas nuvens, todo olho verá, toda língua confessará, ele vai arrebatar aqui está dizendo, vai arrebatar os mortos primeiro, né? Ele vai ressuscitar os mortos e depois vai arrebatar aqueles que estão vivos, ok? Bom, esta é a opinião da palavra de Deus, essa que está escrita aqui na palavra de Deus, tá certo? Aí você tem que fazer uma comparação, fazer uma crítica textual, tem que estudar um pouquinho o grego, né? Em nenhum momento o grego está falando sobre uma volta em duas partes, o verbo está dizendo isso, é uma volta iminente, é uma volta... e esse iminente aqui não é que ele vai aparecer de qualquer maneira, outra interrogaçãozinha que a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, ok? E aí, deixa eu falar para vocês, agora a minha opinião, por que a igreja vai passar pela grande tribulação? Claro, porque em nenhum momento nós somos melhores que ninguém. Porque o povo de Israel passou lá no Egito, o povo de Israel passou lá com Esther, né? Com o rei Artaxerxes. O povo passou com o profeta Elias. E Deus sempre livrando o povo no problema. Porque Deus não livra o povo do problema, Deus livra o povo no problema.
ok? Então, nós temos que entender sobre isso, né? Deus não vai livrar o seu povo do problema, Ele livra no problema. Então, nós temos que entender, meus amados irmãos, que nós, eu e você, nós não somos melhores que ninguém. Tem gente agora na Nigéria sendo perseguido, sendo morto. Tem gente agora tendo que ficar em porão. Você acha que isso não é uma tribulação? O que está acontecendo no mundo hoje não começa a ser, se não é a grande tribulação, é o final do princípio de dores. Então, isso não quer dizer, meus amados irmãos, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? Então, acredito fielmente que a igreja vai passar sim. Outra coisa importante que nós temos que entender é o que está escrito lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, tá certo? Versículo de número 10, sobre a carta à igreja de Filadélfia, a igreja que vai subir. Olha só o que diz. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Muito bem, então, e aí tem as promessas lá no finalzinho desse texto, dessa carta. Bom, expliquei então, na minha opinião, a igreja vai passar pela grande tribulação, se prepare, você tem que se preparar. Agora eu quero deixar aqui duas considerações finais. Primeiro, Jesus volta todos os dias, de uma maneira poética. Ele volta todos os dias. Hoje teve pessoas que morreram, e hoje teve pessoas que se encontraram com ele, e hoje teve pessoas que não se encontraram com ele. Ele volta todos os dias. Por isso que ninguém sabe o dia nem a hora que ele vai voltar, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que alguém vai morrer, que você vai morrer. Então, ele volta todos os dias, e em segundo lugar, não importa se é antes ou se é depois, não importa quando ele vai voltar, importa como você vai estar quando ele voltar, ok? Então, eu risco da minha caderneta esta pergunta, e vocês sabem que, na minha opinião, a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu sou o Carlos Júnior, eu sou pastor aqui da Uquihal Barra do Jucu, essa igreja linda que eu amo demais, que estou preparando eles para poder passarem, mas se eles forem embora antes, ótimo. É melhor não passar pela grande tribulação, mas se passar, você já está preparado para isso, ok? E eu espero que essa pergunta esse conteúdo tenha sido relevante para você, tá bom? Indique para outras pessoas. E aí eu gostaria de fazer um pedido para você. Faça suas perguntas nos comentários abaixo. Faça sua pergunta, vamos debater a Bíblia, vamos ter o prazer de falar sobre a Bíblia. Tá ok, então? Que Deus abençoe. Próxima pergunta. Pastor, existe pastora? Muita gente perguntou sobre isso e eu vou responder, tá certo? Claro, eu vou responder se eu souber, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado mais uma vez. Se esse vídeo foi bom para você, como todos do nosso canal, se inscreva, aperte o like e aperte o sininho para receber as notificações. Um grande beijo, fique na paz e até a próxima.